Subseção 4. Das leis. Artigo 45. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Artigo 46. Compete, entretanto, privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre: inciso 1. Regime jurídico dos servidores. Inciso 2. Criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração. Inciso 3. Criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta do município. Inciso 4. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Inciso 5. As demais hipóteses previstas no inciso 1 do artigo 74. Parágrafo 1º. O prefeito enviará as seguintes propostas de leis, nos seguintes prazos. Inciso 1. Anualmente em até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Anualmente em até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, o Orçamento Anual. Inciso 3. Em até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, Lei do Plano Plurianual. Parágrafo 2º. Não enviando o prefeito municipal as leis mencionadas no parágrafo anterior, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal as elaborará em 30 dias, não se aceitando, nesse caso, nenhum pedido de alteração por parte do chefe do Poder Executivo. Artigo 47. A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei ordinária subscrito por, no mínimo, 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto específico de interesse local, cuja iniciativa não seja privativa do prefeito. Parágrafo 1º. A iniciativa popular de lei deverá ser proposta por cidadãos, exigindo-se, para o seu recebimento pela Câmara, a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida pelo órgão eleitoral competente contendo a informação do número total de eleitores do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da Câmara. Artigo 48. São objetos de leis complementares as seguintes matérias. Inciso 1. Código Tributário Municipal. Inciso 2. Código de Obras de Edificações. Inciso 3. Código de Posturas. Inciso 4. Código de Zoneamento. Inciso 5. Código de Parcelamento do Solo. Inciso 6. Plano Diretor. Inciso 7. Regime Jurídico de Servidores. E. Inciso 8. Criação da Guarda Administrativa. Artigo 49. O prefeito municipal poderá solicitar à Câmara delegação de competência para promulgar leis delegadas, especificando a matéria. Parágrafo 1º. Não serão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara Municipal e a legislação sobre planos plurianuais, orçamentos e diretrizes orçamentárias. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito municipal terá a forma de decreto legislativo da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Artigo 50. O prefeito municipal, em caso de relevância e urgência, poderá adotar a medida provisória com força de lei, para abertura de crédito extraordinário, devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal, que caso esteja em recesso, será convocada, extraordinariamente, para se reunir no prazo de 5 dias. Parágrafo único. A medida provisória perderá eficácia desde a edição, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes, aplicando-se no mais, a disciplina sobre medidas provisórias adotadas pela Constituição Federal. Artigo 51. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvada a matéria do disposto no artigo 74, inciso 1, alínea E. Inciso 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços da Câmara, de iniciativa privativa da Mesa. Artigo 52. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de até 40 dias. Parágrafo 1º. Decorrido sem deliberação da Câmara, o prazo fixado no caput deste artigo,
o projeto será, obrigatoriamente, incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação sobre qualquer outra matéria, exceto medida provisória, veto e leis orçamentárias. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre no período de recesso da Câmara e nem se aplica aos projetos de codificação. Artigo 53. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo máximo de 5 dias, enviado por seu presidente ao prefeito municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias contados da data do recebimento. Parágrafo 3º. No prazo de 48 horas após o veto, o prefeito comunicará ao presidente da Câmara os motivos de sua decisão. Parágrafo 4º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. O veto será apreciado no prazo de 15 dias contado do seu recebimento, com parecer ou sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 6º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores mediante votação secreta. Parágrafo 7º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto de 15 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, exceto medida provisória. Parágrafo 8º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito municipal em 48 horas para promulgação. Parágrafo 9º. Se o prefeito municipal não promulgar a lei nos prazos previstos, e ainda no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara a promulgará, no prazo de 48 horas e se este não o fizer dentro deste prazo, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 10. A manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 54. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Subseção 5. Da Resolução e do Decreto Legislativo. Artigo 55. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 56. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara que produz efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito municipal. Artigo 57. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara, observando no que couber o disposto nesta lei orgânica. Subseção 6. Do projeto de lei de iniciativa popular. Artigo 58. O processo de discussão do projeto de lei de iniciativa popular é integrado, na primeira discussão, pelo uso da palavra, durante o tempo regimental, por eleitor subscritor, previamente inscrito na Secretaria da Câmara, antes de iniciada a sessão, e que tenha sido designado pelos demais signatários. Parágrafo 1º. Ao eleitor que usar da palavra, não será permitido abordar tema estranho à exclusiva defesa do projeto de lei. Parágrafo 2º. O regimento interno da Câmara poderá estabelecer, além desses, outros requisitos e condições para o uso da palavra pelo eleitor designado. Capítulo 3. De fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Artigo 59. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração indireta será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da lei. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o município responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 60. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios. Parágrafo 1º. As contas deverão ser apresentadas até o dia 31 de março após o encerramento do exercício financeiro. Parágrafo 2º. Se até este prazo não tiverem sido apresentadas as contas, a Comissão de Finanças e Orçamento o fará em 30 dias. Parágrafo 3º.
Apresentadas as contas, o presidente da Câmara, por meio de edital, as fará publicar, devendo ficar pelo prazo de 60 dias à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, que poderá questionar-lhes a legitimidade na forma da lei. Parágrafo 4º. Vencido o prazo do parágrafo anterior, as contas e as questões levantadas serão enviadas ao Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. Parágrafo 5º. A Comissão de Orçamento e Finanças, após a devida análise das contas e do parecer prévio do Tribunal de Contas, emitirá seu parecer no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15. Parágrafo 6º. Os vereadores poderão ter acesso a relatórios contábeis financeiros periódicos, documentos referentes a despesas ou investimentos realizados pela Prefeitura, desde que requeridos por escrito, obrigando-se o prefeito ao cumprimento do disposto neste artigo, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 7º. Somente pela decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas. Artigo 61. A Comissão de Orçamento e Finanças, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, ou tomando conhecimento de irregularidade ou ilegalidade, poderá solicitar da autoridade responsável que no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não recebendo os esclarecimentos ou considerando-os insuficientes, a Comissão de Orçamento e Finanças solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria, em caráter de urgência. Parágrafo 2º. Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa ou ilegal o ato, a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão Permanente de Fiscalização, se julgarem que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporão à Câmara Municipal a adoção de providências para sua sustação. Artigo 62. Os poderes legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos municipais por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município e, inciso 4. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência à Comissão de Orçamento e Finanças ou à Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a Comissão de Orçamento e Finanças ou a Comissão Permanente de Fiscalização da Câmara Municipal. Capítulo 4. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Artigo 63. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito de forma unipessoal, auxiliado pelos secretários municipais. Artigo 64. A eleição do prefeito para um mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo do mês de outubro do ano anterior ao término do mandato daquele a quem deve suceder, admitida uma única reeleição. Parágrafo 1º. A eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito prefeito o cidadão que, registrado por partido político, obtiver a maior soma de votos dentre os concorrentes, aplicando-se as regras da Constituição Federal, quando o número de eleitores for superior a 200.000. Artigo 65. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia e dos princípios previstos na Constituição Federal para a administração pública. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiverem assumido, o cargo será declarado vago. Artigo 66. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-prefeito. Parágrafo 1º.
O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por este for convocado para missões especiais. Parágrafo 3º. A investidura do vice-prefeito em secretaria municipal não impedirá o exercício das funções previstas no parágrafo anterior. Artigo 67. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância de cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. Artigo 68. Vagando-se os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será realizada pela Câmara Municipal 30 dias depois de aberta a última vaga, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos antecessores. Artigo 69. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração quando: inciso 1, impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2, em gozo de férias. Inciso 3, a serviço ou em missão de representação do município. Artigo 70. O prefeito poderá gozar férias anuais de 30 dias sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir o descanso. Artigo 71. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe a Constituição Federal. Artigo 72. Na ocasião da posse e no término do mandato, o prefeito e o vice-prefeito entregarão declaração de seus bens, que ficará arquivada na Câmara de Vereadores, constando seu resumo das respectivas atas. Seção 2. Das atribuições e responsabilidades do prefeito. Artigo 73. Ao prefeito compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias. Artigo 74. Compete privativamente ao prefeito, entre outras atribuições. Inciso 1. Iniciar o processo legislativo nas seguintes hipóteses: a. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação e revisão de sua remuneração e reclassificação. b. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária. c. Criação, estruturação e atribuições das secretarias, subprefeituras e órgãos de administração pública e alteração das existentes, assim como elaboração das normas sobre o seu funcionamento. d. Regime de concessão ou permissão de serviços públicos. e. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. f. Contratação de empréstimo para o município. g. Criação de fundos destinados a auxílio no financiamento de serviços ou programas públicos. Inciso 2. Propor à Câmara: a. Alterações da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como de alterações nos limites da zona urbana e de expansão urbana. b. Plano diretor. c. Criação, organização e supressão de distritos e subdistritos, observada a legislação estadual. Inciso 3. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente, quando os considerar inconstitucionais ou contrários ao interesse público. Artigo 75. Compete, ainda, ao prefeito municipal. Inciso 1. Representar o município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso 2. Exercer com seus auxiliares a direção da administração municipal. Inciso 3. Prover cargos e funções públicas e praticar atos administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da Constituição Federal e desta lei orgânica. Inciso 4. Indicar os dirigentes de sociedade de economia mista e empresas públicas, na forma da lei. Inciso 5. Prestar à Câmara no prazo de 15 dias as informações por ela solicitadas, admitindo-se a prorrogação deste prazo por igual período, quando pedido pelo prefeito diante da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção nas respectivas fontes dos dados solicitados. Inciso 6. Administrar os bens, a receita e as rendas do município,
promover o lançamento, a fiscalização e a arrecadação de tributos, autorizar as despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários e dos créditos aprovados pela Câmara Municipal. Inciso 7. Declarar de interesse público, de necessidade, de utilidade pública ou de interesse social, bens, para fins de desapropriação, nos termos definidos em lei. Inciso 8. Colocar à disposição da Câmara Municipal a parcela correspondente ao 1/10 de sua dotação orçamentária, de uma só vez e até o dia 20 de cada mês. Inciso 9. Aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como cancelá-las, quando impostas irregularmente. Inciso 10. Solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantia da execução dos seus atos. Inciso 11. Expedir decretos e outros atos administrativos e determinar sua publicação. Inciso 12. Deliberar sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos e informar o resultado ao interessado. Inciso 13. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 14. Repassar ao Conselho Municipal de Assistência Social valores que forem destinados a entidades de assistência social, conforme limites das respectivas subvenções prévia e anualmente aprovados pela Câmara Municipal. Inciso 15. Nomear e exonerar os seus auxiliares diretos. Inciso 16. Convocar, extraordinariamente, a Câmara Municipal no recesso em caso de relevante interesse municipal. Inciso 17. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar o capital de sociedade de economia mista ou empresas públicas, na forma da lei. Inciso 18. Dispor, a qualquer título no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização expressa da Câmara Municipal. Inciso 19. Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas, bem como o balanço do exercício findo. Inciso 20. Apresentar à Câmara Municipal, até 45 dias após a sua sessão inaugural da legislatura, mensagem sobre a situação do município. Inciso 21. Comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 22. Apresentar, anualmente à Câmara Municipal, relatório sobre o andamento das obras e serviços municipais. Inciso 23. Encaminhar à Câmara até 31 de março a prestação de contas, bem como os balancetes do exercício findo. Inciso 24. Enviar à Câmara Municipal, por si ou por seus secretários, cópias dos convênios, com seus respectivos planos de trabalho originais, acordos ou consórcios onerosos ao erário municipal, em até 10 dias após suas assinaturas. Parágrafo único. O prefeito poderá, por decreto, delegar a seus auxiliares funções administrativas que não sejam de sua competência exclusiva. Artigo 76. As infrações de natureza penal que o prefeito municipal cometer, no exercício do mandato, serão julgadas perante o Tribunal de Justiça do Estado, na forma da lei, e as infrações de natureza político-administrativa serão julgadas pela Câmara Municipal. Parágrafo único. A Câmara Municipal, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal comum ou de natureza político-administrativa, adotará providência para apurar o fato, conforme procedimento previsto no seu regimento interno e legislação pertinente. Seção 3. Da transição administrativa. Artigo 77. Até 30 dias antes da posse do seu sucessor, o prefeito municipal deverá preparar, publicar e entregar àquele, dentre outras informações, relatório da situação da administração municipal que conterá: inciso 1. Dívidas do município por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive aquelas de longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito de qualquer natureza. Inciso 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgãos equivalentes, se for o caso. Inciso 3. Prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e do Estado e recebimento de subvenções ou auxílio. Inciso 4. Situação dos contratos com concessionários e permissionários de serviços públicos. Inciso 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos. Inciso 6. Transferências a serem recebidas da União, do Estado ou quaisquer outros órgãos, por força de mandamento constitucional ou de convênios. Inciso 7. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal.
Inciso 8. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados em exercício. Parágrafo único. O prefeito municipal deverá, antes da transmissão do cargo a seu sucessor, determinar que funcionários capacitados prestem ao prefeito eleito e à sua equipe as informações referidas neste artigo, além de outras sobre a administração municipal. Artigo 78. É vedado ao prefeito municipal, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para essa finalidade. Parágrafo 1º. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública. Parágrafo 3º. Serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com este artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito municipal. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 79. São auxiliares diretos do prefeito os secretários, o procurador-geral do município, os procuradores exercentes de cargo de provimento em comissão, o chefe do gabinete civil, o secretário particular do prefeito e os assessores dos órgãos de assessorias e departamentos, integrantes da administração municipal. Parágrafo único. Os cargos definidos neste artigo são de livre nomeação e demissão do prefeito. Artigo 80. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário, procurador, assessor ou diretor de departamento. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Estar no exercício dos direitos políticos. Inciso 3. Maioridade na forma da lei. Artigo 81. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários, procuradores, assessores e diretores de departamentos. Inciso 1. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal, na área de sua competência, e referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito municipal. Inciso 2. Subscrever atos e regulamentos referentes a seus órgãos. Inciso 3. Expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 4. Apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados por suas repartições. Inciso 5. Comparecer à Câmara Municipal, sempre que por ela convocados, para a prestação de esclarecimentos oficiais. Inciso 6. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo prefeito municipal. Inciso 7. Deliberar sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos e informar o resultado ao interessado. Parágrafo 1º. Os atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário da administração. Parágrafo 2º. A infringência do inciso 4 deste artigo, sem justificação, importa em infração político-administrativa. Artigo 82. Lei complementar disporá sobre a criação, estruturação e competências das secretarias municipais. Parágrafo 1º. Nenhum órgão público municipal da administração direta deixará de ter vinculação estrutural e hierarquizada a uma secretaria municipal ou ao gabinete do prefeito, se for o caso. Parágrafo 2º. Os secretários municipais e demais dirigentes de órgãos de entidades da administração, no ato da posse e no término do mandato, deverão apresentar declaração pública de bens. Capítulo 5. Da Administração Pública. Seção 1. Dos princípios e procedimentos. Artigo 83. A administração pública municipal de ambos os poderes obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também aos demais princípios previstos nas Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. O ato administrativo será expressamente motivado pelo agente público que o praticou. Artigo 84. A administração pública dos poderes municipais obedecerá também a: inciso 1. Garantia de participação dos cidadãos nas organizações representativas, como conselhos colegiados e audiências públicas, para formulação, controle e avaliação de política, planos e decisões administrativas mediante. Inciso 2. Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
Inciso 3. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei e de livre nomeação e exoneração. Inciso 4. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por uma única vez, por igual período. Inciso 5. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Inciso 6. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 7. Garantia ao servidor público do direito à livre associação sindical. Inciso 8. Assegurado ao servidor o direito de greve nos termos e nos limites definidos em lei. Inciso 9. Será reservado às pessoas portadoras de deficiências o acesso a cargos e empregos públicos, em percentual e critério de admissão fixados em lei. Inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 11. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos secretários municipais serão fixados ou alterados por lei específica, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 13. É proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos serão irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 12 deste artigo e os casos previstos na Constituição Federal. Inciso 16. Não será permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se a hipótese de compatibilidade de horários e nos seguintes casos: a. 2 cargos de professor. b. 1 cargo de professor com outro, técnico ou científico. c. 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Inciso 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a empresa pública municipal. Inciso 18. O poder público garantirá a participação da sociedade civil na elaboração do plano diretor, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentária e no orçamento anual. Inciso 19. A licitação é obrigatória para contratação de obra, serviço, compra, alienação e concessão, devendo o município observar as normas gerais expedidas pela União, inclusive quanto à sua dispensa. Inciso 20. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, que prestarem serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatória a ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Parágrafo 1º. O município não poderá subvencionar ou auxiliar, com recursos públicos e por qualquer meio de comunicação, propaganda política partidária ou de finalidade estranha à administração pública. Parágrafo 2º. É obrigatória, aos poderes do município, a publicação trimestral do valor dispendido com publicidade. Parágrafo 3º. Ficam proibidas a nomeação ou a designação para cargo em comissão ou função de direção, confiança, chefia ou assessoramento, na administração direta e na administração indireta do município, de pessoa que seja inelegível em razão de atos ilícitos, nos termos da Lei Complementar nº 135 de 2010, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal de 1988 e demais dispositivos da legislação federal aplicáveis aos casos de inelegibilidade, que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do cargo ou função pública. Artigo 85. A forma de participação do usuário na administração pública direta e indireta será disciplinada em lei, especialmente sobre: inciso 1. Reclamações concernentes à prestação de serviço público geral, inclusive a sua qualidade. Inciso 2. Acesso a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Inciso 3.
representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Artigo 86. As leis e os atos administrativos do município devem ser registrados em suporte de papel, sem prejuízo da utilização de outros sistemas. Artigo 87. Os bens do patrimônio municipal devem ser cadastrados, tecnicamente identificados e zelados, especialmente os prédios, as terras públicas, os veículos, as máquinas e a documentação dos serviços públicos. Parágrafo único. A documentação permanente dos serviços públicos de atos administrativos encerrados será encaminhada ao arquivo público. Artigo 88. As edificações públicas deverão obedecer às normas de preservação ambiental. Artigo 89. São proibidos de firmar contrato com o município. Inciso 1. O prefeito e o vice-prefeito. Inciso 2. Os vereadores. Inciso 3. Os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança. Inciso 4. As pessoas ligadas a qualquer desses por matrimônio ou parentesco por afinidade ou consanguinidade, até o 2º grau, ou por adoção. Inciso 5. Os servidores e empregados públicos municipais. Parágrafo único. A proibição subsistirá até 6 meses após findas as respectivas funções. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 90. Em qualquer dos poderes do município, a atividade administrativa é exercida por: inciso 1. Servidores públicos, ocupantes de cargos permanentes ou temporários criados por lei, na administração direta, autarquias ou fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2. Empregados públicos, ocupantes de empregos ou funções de confiança, nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de direito privado sob controle direto ou indireto do município e regime da legislação trabalhista. Parágrafo único. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Os cargos em comissão, exceto os de secretários municipais, procuradores e coordenadores, serão preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Artigo 91. O regime jurídico dos servidores municipais consubstanciará preceitos sobre a acessibilidade aos cargos públicos, a investidura em cargo efetivo e em comissão, as nomeações para as funções de confiança, os deveres e direitos dos servidores, as penalidades e sua aplicação, o processo administrativo e a aposentadoria. Artigo 92. A lei assegurará isonomia de vencimentos ao servidor municipal, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 93. Ao servidor municipal, são assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Salário nunca inferior ao mínimo legal. Inciso 2. Irredutibilidade de salário. Inciso 3. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 4. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Inciso 5. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais. Facultada a compensação de horários e a jornada nos termos em que dispuser a lei. Inciso 6. Adicionais por tempo de serviço calculado sobre o vencimento. Inciso 7. Licença-prêmio, com duração de 3 meses, adquirida a cada período de 5 anos de efetivo exercício na administração pública admitida, quando não gozadas, a sua conversão em espécie a título de indenização. Inciso 8. Férias anuais com adicional de 1/3. Inciso 9. Licença maternidade à gestante ou à adotante pelo período de 120 dias. Inciso 10. Garantia de aleitamento materno ao filho de servidora na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 11. Licença paternidade nos termos da lei. Inciso 12. Licença parental para atendimento de filho, pai ou mãe doente, mediante comprovação da dependência, bem como atestado médico do enfermo. Inciso 13. Mudança de função à doente e à gestante no caso de recomendação médica. Inciso 14. Adicional à remuneração, em percentuais fixados em lei, para aquele que exerça atividade insalubre ou perigosa. Inciso 15. Garantia de estabilidade econômica ao servidor que ocupe cargo de confiança ou exerça função comissionada por período igual ou superior a 10 anos, na forma da lei. Inciso 16. Progressão horizontal e vertical na carreira. Inciso 17. Licença para tratamento de interesse particular sem remuneração e por período não superior a 2 anos consecutivos aos servidores públicos estáveis. Inciso 18. Direito de greve com garantia de funcionamento das atividades públicas essenciais,
cujo exercício se dará nos termos e limites definidos em lei complementar federal. Inciso 19, seguro contra acidente de trabalho. Inciso 20, garantia de participação em curso de aperfeiçoamento pessoal e funcional. Artigo 94. Os benefícios sociais, tais como auxílio-doença, pensão por morte ou aposentadoria do servidor municipal, serão concedidos na forma do regime geral da Previdência Social. Parágrafo único. O município poderá instituir regime próprio ou complementar de previdência social. Artigo 95. Ao servidor público municipal que exerça mandato eletivo municipal, estadual ou federal, é assegurado o afastamento do cargo efetivo, emprego ou função, na forma da lei. Artigo 96. O servidor terá direito à livre filiação sindical da sua categoria. Parágrafo único. Nenhum servidor público será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Artigo 97. É assegurado ao servidor aposentado o direito de votar e ser votado nas deliberações do sindicato de sua categoria. Artigo 98. É assegurada a participação do servidor público por eleição, na composição dos órgãos colegiados da administração pública, em que seus interesses funcionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.